Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Feliz dia do Senhor, não é isso? Vamos abrir, hein? Joel, para darmos continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Joel. Iremos ler novamente todo o capítulo 1, mas hoje iremos deter versículo 13 a 20, para nós concluirmos. Vamos ler o capítulo 1 para a gente lembrar, semana passada. Então, ouvimos falar de Deus hoje. Joel, capítulo 1, versículo 1 a 20, todo o capítulo 1. Diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que deixou o gafanhoto portador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. E deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Ébrios, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebeis vinho, por causa do mosto, porque está ele tirado da vossa boca. Porque veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, os seus sarmentos se fizeram brancos. Lamenta com a virgem que pelo marido da sua mocidade está cingida de pano de saco. Cortada está da casa do Senhor a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e sobre a cevada, porque pereceu a messe do campo. A vida se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministro do altar. Vinde, ministro de meu Deus, passai a noite vestido de panos de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Acaso não está destruído o mantimento de vossos olhos, diante de vossos olhos? E da casa do nosso Deus a alegria e o regozijo? A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas, porque não tem pasto. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam, suspirando por ti, porque os rios se secaram e o fogo devorou os pastos do deserto. Amém. Senhor Deus, bondoso, gracioso e todo-poderoso, diante de ti estamos, ó Senhor, como um só homem, para buscar a tua face, ouvir a tua palavra, aprender de ti.
para louvar o teu nome, ao Senhor, e engrandecer a ti. E somente o Senhor é digno de honra, de glória e de adoração. Ó Pai bendito, primeiramente te agradecemos ao Senhor por essa oportunidade, por esta liberdade que temos de poder nos reunirmos em teu nome para buscar a tua face, para ler a tua palavra e para cantar ao Senhor. Também, Senhor, nós pedimos o teu auxílio, a tua ajuda, a tua ação, Senhor, o teu mover nesta manhã, Senhor Deus, nesta igreja. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos agracie, Senhor, com a tua presença manifesta. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor fale ao nosso coração através da tua palavra, não o que nós queremos, mas sim o que nós necessitamos ouvir da tua parte. E que tal palavra, Senhor Deus, cumpra o propósito para o qual ela foi enviada, Senhor, e que esperamos seja para o nosso quebrantamento, também para a nossa edificação e crescimento em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bendito seja para a nossa edificação e habilidade, Senhor Deus, e habilitação para a justiça. Pai bendito, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor seja conosco, que o Senhor, Deus, nos santifique através da tua palavra, nos eduque, nos oriente, nos instrua na verdade. Ó Deus, que tu seja conosco, Senhor. Para a glória e louvor do teu bendito nome, que tu abençoe o teu povo aqui presente dentro da tua presença. Se Deus, nós oramos a ti, sendo nós completamente conscientes da nossa completa dependência a tua, Senhor. Por isso nos ajude, nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, título do nosso estudo, chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Um chamado ao arrependimento. Semana passada nós estudamos os versos 1 a 12 e nós vimos Deus, por intermédio do profeta, como que dando um saculejo no povo, né? Pegando o povo pelo colarinho e dizendo: acordem, despertem, prestem atenção, olhe a situação de vocês, devido à disciplina de Deus, que é suscitada pela desobediência e rebeldia do povo. Então, Deus, por intermédio do profeta, pega o povo pelo colarinho e dá um saculejo, né? Pega pelos ombros e saculeja esse povo, a fim de que esse povo desperte, acorde para a realidade na qual eles estão inseridos, né? Para as circunstâncias ou a situação na qual eles estão vivendo, estão sentindo na pele, mas estavam ainda meio que sonolentos, dormindo, como bêbados, caídos na calçada, sem perceber o que está acontecendo ao seu redor. Então, quando chega a partir do versículo 13, né, na primeira parte a gente viu também, não somente esse chamado, mas também é uma descrição da realidade no qual o povo estava vivendo, né? Uma calamidade completa que o povo estava vivendo. E agora, do versículo 13 a 20, nós iremos ver Deus, por intermédio do profeta, o profeta Joel, chamando o povo a se arrepender em virtude de toda aquela situação que eles estavam vivendo. Então, ele chama todo o povo a se arrepender, inclusive os sacerdotes, os anciãos e todo o povo, a expressar esse arrependimento diante do Senhor, esse quebrantamento, essa humilhação diante do Senhor, com o objetivo de Deus cessar essa disciplina sobre o povo, bem como também ele passa a descrever um pouco mais a condição que o povo se encontrava. Nos primeiros versos a gente viu ele descrevendo apenas a condição no que diz respeito ao mantimento dele relacionado ao campo, frutas, legumes, a plantação. E agora também nós iremos ver no finalzinho aqui ele descrevendo a situação também daquela única fonte de mantimento que eles estavam tendo, que eram os animais, mas que também os animais já estavam perecendo, morrendo, estava uma situação difícil. Eles estavam a ponto de perder tudo. E em virtude dessa situação que o povo se encontrava, então ele convoca este povo a se arrepender, a se humilhar e a se voltar para o Senhor em quebrantamento. Irmãos,
Como falei aqui semana passada na introdução, e torno a falar novamente, a fim de que possamos desenvolver um pouco mais. Nem toda circunstância ruim que nós passamos é necessariamente a disciplina de Deus. A gente já falou isso aqui outra vez, fazendo essa diferenciação entre provação e disciplina. Ok? A provação tem como objetivo, né? A provação pode vir de diversas formas: sofrimento, doença, enfermidade, perseguição, dificuldade, limitações, carência. Pode vir de diversas formas, mas tem um objetivo principal, que é santificar o povo. Santificar, amadurecer, fazer esse povo crescer e desenvolver. Conformar esse povo à imagem de Deus, à imagem de Cristo. Já a disciplina, ela tem como objetivo, né, ela é a resposta de Deus à rebeldia do povo, e tem como objetivo trazer esse povo novamente para o caminho da justiça. É um povo que está desviado, é um povo que está em rebeldia, é um povo que está debaixo de disciplina. Então Deus usa vários meios também, né, naturais e extraordinários às vezes, sobrenaturais também, a fim de trazer este povo que está desviado de volta para o caminho da justiça, para o caminho da santidade, para o caminho da obediência. Esse é o objetivo, e essa é a diferença básica entre disciplina e provação. E tendo em vista isso, e nós já sendo sabedores de que esse povo aqui de Judá está debaixo de disciplina de Deus, esse trecho desse capítulo tem como objetivo, né, o profeta escrevendo esse texto, de orientar o povo a reagir à disciplina de Deus. E tem outras perguntas, em outras palavras como reagir à disciplina de Deus? É o que o profeta vai estar ensinando, vai estar chamando, vai estar convocando e vai estar mostrando, orientando, instruindo ao povo na maneira correta da qual deve ser, em que o povo deva reagir à disciplina de Deus. Então, é isso que o texto de hoje vai tratar conosco. O trecho vai nos orientar a maneira como nós reagirmos à disciplina de Deus. Como reagir à disciplina de Deus? Já sabemos que esse povo está debaixo de disciplina. Então, o que é que o profeta agora escreve, do versículo 13 a 20? Mais precisamente, versículo 13 e 14. Ele ensina o povo a reagir à disciplina de Deus. Como reagir à disciplina de Deus? Ele vai falar então, e nos ensinar. Então, irmãos, não tem outra maneira de reagir à disciplina de Deus, não tem outra forma correta. Essa é a única forma correta de reagir à disciplina de Deus, que é se arrependendo. Se arrependendo. Versículo 13 e 14. Primeiramente, versículo 13. Vamos lendo e expondo, explicando. Então ele diz, depois que ele descreve de versículo 1 a 12, né, a situação deplorável que o povo se encontra, quando chega no versículo 13 ele diz, cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministro do altar. Vinde, ministro de meu Deus. Passai a noite vestido de pano de saco, porque da casa do vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Irmãos, no versículo 9 do capítulo 1 ainda, o profeta faz menção do estado de espírito dos sacerdotes, afirmando que pelo fato das ofertas de manjares e a libação terem sido cortadas, eles estavam com o sentimento de luto. Isso é o que ele fala no versículo 9. Ele descreve, ele mostra, ele aponta, ele indica o estado de espírito em que os sacerdotes estavam naquele momento. Eles estavam com um tipo de luto, com dores de luto. Quando chega no versículo 13 aqui, o profeta chama. Ele não está mais indicando o estado de espírito dos sacerdotes, ele agora está convocando os sacerdotes, ele está chamando, ele está ordenando e instruindo os sacerdotes a reagirem ao juízo de Deus, expressando seu luto, devido à situação do culto a Deus e do povo de Judá. Como?
em uma atitude que denota um extremo lamento, tristeza e angústia, que é o vestir-se de pano de saco. Então, enquanto no versículo 9 ele está indicando o estado do espírito dos sacerdotes, que é sentimento de luto, no versículo 13 ele está chamando, está convocando. Ele está ordenando e instruindo os sacerdotes a reagirem à disciplina de Deus, a expressarem este sentimento e essa dor de luto de maneira prática, manifestando um extremo lamento, tristeza, angústia, que é representado então aí no vestir-se de pano de saco. O que é o pano de saco, irmãos? Os irmãos sabem. O pano de saco era feito normalmente de pelos de cabra de cor negra. Era esse material que era feito o pano de saco. Pelos de cabra de cor negra. E eram rústicas e desconfortáveis. O vestir-se de pano de saco, ou também ela é chamada de vestes de luto, duas expressões, dois nomes, duas nomenclaturas para esse mesmo elemento, nesse mesmo objeto que era esse pano de saco. Ou pano de saco ou veste de luto, era chamada assim. Então, o vestir-se de pano de saco, irmãos, ou da veste de luto, né? Era a maneira de demonstrar um sinal, um sinal de lamento pelos mortos, ou de lamentação por desastre nacional ou pessoal. Então, o que o profeta, irmãos, está instruindo os sacerdotes é a reagirem à disciplina de Deus com extremo lamento. Não é suficiente ficar triste e lamentar, mas isso precisa ser evidenciado em prática. E a prática aqui da época era vestir-se de pano de saco, e era a maneira deles manifestarem e expressarem o seu lamento, a sua tristeza, em um momento de luto, de uma grande perda. Ou era uma maneira de expressar lamentação por um desastre nacional e pessoal. Então, o que é que o profeta está dizendo aqui aos sacerdotes? Sacerdotes, não é suficiente apenas estar com um sentimento de tristeza por conta da situação da casa do Senhor e do povo de Judá. Não é suficiente apenas estar com um sentimento de luto, de tristeza, de angústia, porque não há mais oferta de manjares nem libação no culto, devido à condição deplorável que o povo se encontra. É necessário também você expressar isso na prática. Vista-se de pano de luto, de pano de saco e de vestes de luto. Expresse na prática, demonstre através do vestir-se as vestes de luto diante do Senhor, a fim de expressar o seu lamento, a sua angústia, a sua tristeza, em reação à disciplina de Deus na qual todos vocês estão. Não somente sacerdotes, mas todo o povo de Judá. Irmãos, exatamente isso nós precisamos aprender. Não é suficiente estarmos tristes apenas por conta da situação que provavelmente ou talvez nós possamos estar passando, seja tanto no âmbito da igreja, quanto no âmbito da família, quanto no âmbito pessoal, quanto no âmbito da nação. Nós precisamos manifestar essa tristeza de alguma maneira prática diante do Senhor. E então agora, a partir do verso 14, ele vai nos mostrar a maneira prática, nos orientar como nós devemos, então, reagir à disciplina de Deus. Irmãos, mas não somente os sacerdotes são chamados a lamentar por tal situação.
Mas também eles são orientados pelo profeta Joel a convocar uma assembleia solene, isto é, um ajuntamento, para que todo o povo, como um só homem, se humilhem e clame a Deus por perdão e misericórdia. É isso que ele vai falar agora no versículo 14. Ele orienta, instrui os sacerdotes da maneira como deve reagir à disciplina de Deus, manifestar o seu sentimento de luto na prática, vestindo-se pano de saco, expressando o seu lamento diante do Senhor. Mas não somente os sacerdotes devem serem os únicos de buscar ao Senhor em lamento, de expressar diante de Deus o seu luto devido à situação na qual se encontram. Mas os sacerdotes devem chamar todo o povo. Deve convocar um ajuntamento solene para que todo o povo, na casa de Deus, se coloque diante do Senhor e expresse o seu lamento, a sua tristeza, a sua angústia, levantando-se diante de Deus como sendo um só homem. Isto é necessário, irmãos, quando um povo está na mesma situação, que haja um quebrantamento coletivo diante do Senhor. Não somente os líderes, mas também os liderados devem expressar seu lamento, devem buscar ao Senhor de maneira coletiva. É o que ele diz no versículo 14, mostrando a maneira como devemos reagir coletivamente, como um só povo, como um só homem diante de Deus, em reação à sua disciplina. Ele diz: promulgai um santo jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, não somente os anciãos, todos os moradores desta terra, isto é, Judá, não é? Para onde? Para a casa do Senhor, no templo, no culto, no lugar do culto, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Irmãos, o profeta orienta os sacerdotes a convocar uma assembleia com todo o povo, para uma única coisa, um único objetivo: manifestar diante de Deus arrependimento. Arrependimento. E esse arrependimento, irmãos, essa humilhação coletiva deveria ser demonstrada por duas coisas: pelo jejum e pelo clamor. Como ele diz na parte A do versículo 14: promulgai um santo jejum. E na última parte, e clamai ao Senhor. Irmãos, o jejum. O jejum, irmãos, é um exercício não apenas espiritual. Era uma prática comum no Oriente Antigo, não é? Que baseia-se simplesmente, né, na abstenção de alimento. Então, o jejum é a abstenção de alimento. Uma prática que no Antigo Oriente geralmente era feita no contexto de luto. O jejum, porque expressava um abatimento, uma tristeza, um lamento, uma humilhação. No Antigo Testamento, irmãos, o uso religioso do jejum, com frequência, está relacionado a um pedido dirigido a Deus. Qual o princípio? O princípio era que a importância do pedido levava o indivíduo a preocupar-se tanto com sua condição espiritual que as necessidades físicas eram deixadas em segundo plano. Veja isso aqui é importante. Qual o significado? Ou qual é a essência do jejum religioso, né, ou jejum espiritual, voltado para essa questão religiosa? O princípio é o seguinte: que o que ele está pedindo diante de Deus é tão importante, mas tão importante em relação à sua condição espiritual diante de Deus,
ao seu estado de espírito diante de Deus, ele considera o alimento físico como sendo algo de segundo plano. Tamanha é a manifestação da sua necessidade diante de Deus, a sua humilhação. É como se ele estivesse dizendo assim: Senhor, eu preciso urgentemente de uma intervenção tua em minha vida, em minha situação, em minha circunstância, mais do que eu preciso do pão de cada dia. Eu preciso urgentemente do teu socorro, da tua intervenção. Eu necessito tanto disso, que eu considero que é mais necessário do que eu comer. É uma necessidade ainda maior do que o pão que alimenta meu corpo. De maneira que eu passo a considerar o pão, eu passo a considerar o alimento, eu passo a considerar as iguarias como algo de segundo plano, como algo secundário. Então, tamanha era a expressão de tristeza e de lamento diante de Deus, quando esse lamento, essa tristeza era manifestado diante de Deus por intermédio do jejum. Era uma humilhação, é uma expressão de humilhação muito grande diante do Senhor. Quando a pessoa considera o alimento físico menos importante do que a necessidade da nossa alma. Eu necessito mais de Deus. Eu necessito mais da tua presença. Eu necessito mais da tua intervenção. Eu necessito mais do teu socorro, da tua presença, do teu poder, da tua intervenção na minha vida, Senhor, do que o pão, do que a carne, do que a água, do que as frutas, do que os alimentos que alimentam o meu corpo. Essa é a forma como o profeta, irmãos, está orientando os sacerdotes e todo o povo a expressarem a sua humilhação diante do Senhor. A expressarem o seu lamento, a sua tristeza, a sua angústia, o seu reconhecimento pelo seu pecado, razão pela qual eles estavam passando toda aquela situação desconfortável que é oriunda da disciplina de Deus. É como se o profeta estivesse dizendo assim: pessoal, comer agora é o que menos importa. Banquetearmos com carne, com pão, com frutas, com legumes, com belas comidas e sabores, é o que menos importa. Precisamos de Deus, precisamos do seu perdão, precisamos da sua misericórdia, precisamos nos humilharmos, precisamos reconhecermos que tal situação na qual estamos foi suscitada pela nossa própria rebeldia, pelo nosso próprio pecado. E é preciso então agora nos humilharmos a tal ponto de considerar o pão de cada dia como sendo coisa secundária, como sendo coisa menos importante. Devemos humilhar diante do Senhor. O jejum, irmão, serve como um ato de humilhação diante de Deus. Um ato de humilhação diante de Deus. No contexto da chamada ao arrependimento, que é essa passagem, Joel orienta os sacerdotes a convocar um jejum coletivo, a fim de que nesse ato de humilhação, Deus os perdoasse e removesse de sobre eles a sua disciplina, a qual lhe trouxe tal devastação. Junto ao jejum, irmãos, esse ato de humilhação diante de Deus, era necessário também um acompanhamento de rogos, de súplicas e de clamor a Deus, reconhecendo seus pecados, confessando-os e humildemente pedindo perdão a Deus. Então, o jejum, esse ato de humilhação, deveria ser acompanhado com clamor. E a palavra clamor aqui tem a ver exatamente com clamar de fato.
Então imagine um povo em um templo como esse, todo um povo que se absteve do pão de cada dia, diante do Senhor expressando a sua humilhação, todos clamando, todos suplicando, todos gritando diante de Deus literalmente, todos de mão levantada e humilhando-se diante do Senhor, e Senhor, perdoe-nos, Senhor, tenha de misericórdia de nós. Imagine um povo reunido em um alvoroço, como que um desespero. Sacerdotes, os anciãos, que eram praticamente os juízes, né, do povo. Se tivesse rei, aqui evidentemente a gente já falou sobre isso, nada mostra, né, a existência de um rei aqui na época, mas se existisse rei, os sacerdotes, o exército, os soldados, os chefes, os anciãos, os juízes e todo o povo comum, reunido no templo, todos de mão levantada, caídos sobre seus rostos, expressando a sua humilhação e clamando em alto e bom som, como se fosse em um grande desespero. Essa é a ideia aqui de clamor, de súplica. O povo reunido no templo, clamando a Deus de voz audível, com lágrimas escorrendo nos seus olhos, descendo pela sua barba, molhando as suas túnicas, chorando copiosamente e clamando de maneira humilde, se humilhando diante do Senhor, reconhecendo o seu pecado, confessando-os e pedindo perdão de Deus. Essa é a maneira, irmãos, como devemos reagir à disciplina do Senhor. Com um alto nível de expressão de humilhação diante de Deus. De um sentimento em que julga mais necessário alcançar o favor, o perdão, a misericórdia de Deus do que até mesmo alimentar-se no dia a dia. É uma urgência. Uma urgência. Irmãos, só há um único caminho para que Deus cesse sua disciplina de sobre o seu povo, de sobre a sua igreja. E é quando esse povo, quando essa igreja trilha pelo caminho do arrependimento. Não há outro caminho. Não há becos para andarmos. Só há um único caminho. Para que Deus cesse a sua disciplina sobre nós, sobre o seu povo, e sobre uma igreja que esteja passando ou que esteja debaixo da disciplina de Deus. Não há outro caminho. Esse caminho é o arrependimento. O arrependimento. Devemos chorar, devemos lamentar, devemos se humilhar, devemos clamar pelo perdão e pela misericórdia de Deus. Não devemos cruzar os braços e achar que está tudo bem, quando a gente sabe que não está. Não devemos agir, irmãos, como bêbados caídos em uma calçada que não conseguem sequer discernir a situação na qual eles se encontram. Mas devemos fazer a leitura da situação e devemos reconhecer, irmãos, o nosso estado e nos voltar para Deus humildemente e de maneira humilhada. Com rogos, com súplicas, com jejuns, tanto particular quanto coletiva. Nos colocar diante do Senhor e clamar a Ele. E confessar. Como eu falei aqui outra vez, né? O que significa confessar, né? Dizer a mesma coisa.
É Deus dizendo, vocês fizeram isso. A gente assim, amém, Senhor, a gente fez isso. A gente confirma, a gente confessa que a gente fez isso. A gente é culpado por isso, mas nos perdoa. Nós precisamos despertar e acordar para a realidade da igreja. Já passou do tempo, irmão, daí nós passarmos e nós estamos de braços cruzados, devemos levantar e fazer algo ante a disciplina de Deus. Evidentemente, se é que estamos debaixo da disciplina de Deus, precisamos fazer a leitura como igreja, identificarmos a nossa situação e então reagirmos a tal situação da maneira como a própria palavra de Deus nos orienta a reagir. Com humilhação, com arrependimento, com quebrantamento, com rogos, com súplicas, com choro, com jejuns. A exclamação que denota dor e lamento pela devastação trazida pela disciplina de Deus no tempo presente serve de alerta e advertência para os duros de coração, por causa de um dia que Deus trará um juízo ainda pior, o qual será único e definitivo, é o que diz no versículo 14. Versículo 15, melhor dizendo. Olha o versículo 15. Ah, que dia! Uma exclamação, né? Ah, que dia! O profeta está exclamando. E essa exclamação denota dor e lamento pela devastação trazida pela disciplina de Deus no tempo presente. Mas também serve de alerta e advertência para os duros de coração. Por causa de um dia que Deus trará um juízo ainda pior da que eles estão passando e vivendo no presente. Juízo esse que será único e definitivo. Porque ele diz no versículo 15: ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem com uma assolação do Todo-Poderoso. Irmãos, esse dia faz referência ao dia da ira de Deus contra os seus inimigos e de esperança e bênçãos para o povo fiel de Deus. Esse dia aqui é uma referência ao grande e terrível dia do Senhor, que será o último dia da humanidade, né? Quando Jesus raiar sobre a nuvem do céu, vindo com poder e grande glória para julgar as nações. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Este é o dia do Senhor aqui, para o qual Joel está apontando. E nós iremos ver mais para frente, evidentemente, que existe também uma relação com o dia de Pentecostes. Lá pelo capítulo 3, mais ou menos, capítulo 2 e 3. A gente vai ver como é que essa relação se encaixa, se harmoniza. Mas, inevitavelmente, irmãos, essa referência do dia do Senhor aqui, está perto e vem como assolação do Todo-Poderoso, certamente é uma referência a esse grande e último e principal e terrível dia do Senhor, que é o dia em que Deus manifestará juízo e justiça sobre o mundo dos incrédulos e concluirá a esperança e bênçãos para o povo que foi fiel a ele. Agora perceba, os judeus acreditavam que pelo fato de serem descendência natural de Abraão, todos eles já seriam abençoados pelo Senhor quando ele viesse julgar as nações. Essa é a concepção dos judeus, né? O fato deles serem descendência ou descendentes natural de Abraão, eles já se julgam salvos. Tudo ok, tudo bem. Há uma promessa. Então, para os judeus, quando Deus vier, né, ou desse grande e terrível dia chegar, eles estão completamente seguros.
no Messias prometido que ainda virá, segundo a concepção daqui, desse contexto bíblico dos judeus, porque Jesus ainda não tinha vindo, como também é a concepção dos judeus da atualidade. Quando esse Messias chegar, então estaremos seguros, salvos, guardados, abençoados, porque nos livrará e julgará todos os nossos inimigos. Então essa era a concepção dos judeus aqui também. O fato de serem descendente natural de Abraão, todos eles já seriam abençoados pelo Senhor quando ele viesse julgar as nações. Mas o profeta aqui, irmãos, está deixando claro, através dessa advertência, alertando sobre o grande e terrível dia do Senhor, que o infiel, o ímpio, ainda que faça parte da nação de Israel, será julgado e condenado com os gentios não arrependidos. Isso é o que Joel está dizendo no versículo 15. Ah, que dia! Esse exclamou, essa exclamação que denota dor e lamento, pela disciplina de Deus no tempo presente sobre eles que estavam no momento de rebeldia, também serve de alerta, de advertência para aqueles que são duros de coração. Pois se mantiverem assim, duros de coração, até ao momento em que esse grande e terrível dia chegar, certamente serão condenados, julgados, junto com os gentios. Porque estão em dureza de coração. Então, irmãos, independentemente se era um judeu, mas o que Joel está dizendo é que se você se mantiver com dureza de coração, em sua rebeldia, em sua desobediência, não se engane pelo fato de vocês serem descendente natural de Abraão. Vocês também serão julgados e condenados com os gentios. E não se arrependem. E não se arrependeram. Isso aqui traz lições preciosas para nós, para a gente, irmãos. Como a própria linguagem da Escritura diz, nem todos os que são de Israel são israelitas. Nem todos que são descendência natural de Abraão são filhos de Abraão verdadeiramente. Nem todos que foram circuncidados na carne foram circuncidados no coração. Isto é, são salvos? Nem todos são salvos. Nem todos que fazem parte da comunidade de Israel, do povo de Israel, são salvos. Nem todos são salvos. Nem todos são verdadeiramente filhos de Abraão, segundo a fé e a salvação. Nem todos que professam o Rei eterno, Jesus Cristo, são cidadãos do seu reino. Nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, como diz a Escritura. Nem todos que são membros da igreja visível são membros da igreja invisível. Os eleitos, os salvos. Irmãos, isso aqui precisa se atentar muito para essa verdade aqui. Porque muitas pessoas acham que pelo fato delas terem professado a sua fé, terem sido batizadas, terem o seu nome no rol de membro da igreja, elas estão salvas. Isso não garante. Isso não é necessariamente garantia de salvação. Evidentemente que um salvo passará por todos esse processo. Professará sua fé, será batizado, ingressará como membro de uma igreja local. É claro, mas nem todos que passaram por esse processo significa que são necessariamente salvos. Porque o que salva não é esse processo de ingresso na igreja visível. A salvação, essencialmente falando, diz respeito, irmãos, à união com Cristo através da fé, que é a consequência de um novo nascimento.
É somente quando a pessoa nasce de novo, do alto, nasce do Espírito, nasce de Deus, é que de fato ela passa a ser considerada um cidadão do seu reino. É o que Jesus disse a Nicodemos, não é isso? João 3. Nicodemos era mestre de Israel, doutor, um mestre, um rabino, um conhecedor da lei, um homem extremamente religioso, fazia todas as suas atividades religiosas, estava envolvido com a comunidade de Israel, com a sinagoga, com o templo. Mas Jesus disse a ele: Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu não pode nem ver e nem entrar ao reino de Deus. Como assim, Senhor? Como assim? Sendo eu velho, eu entrarei novamente no ventre da minha mãe? Ô Nicodemos, se eu falo contigo das coisas básicas, tu não entende? Não percebe, irmãos, que existem muitas pessoas na igreja que são pessoas religiosas, mas não convertidas. E o fato de não serem convertidas implica necessariamente de que são pessoas que não se arrependeram verdadeiramente, que não creram verdadeiramente em Cristo, que continuam mortos por seus delitos e pecados, embora tenham uma vida religiosa. O homem, por natural, ele é um ser religioso. Julgam-se, irmãos, pelo fato de serem membros de uma igreja e ter passado por todo esse processo. Estão salvos. Não necessariamente. E isso é uma triste realidade da igreja de maneira geral. Há muitas igrejas locais que são compostas por pessoas não convertidas, religiosas, mas não convertidas. Não convertidas. E se não se arrependerem verdadeiramente da dureza do seu coração, dos seus pecados, da sua vida ímpia, da sua incredulidade, não serão poupados quando Deus vir com poder e grande glória para julgar as nações. Certamente também serão condenados com todos os demais ímpios, porque também o são. A profissão de fé, o batismo, o nome no rol de membro não irão protegê-los do grande e todo-poderoso Deus, que sonda as mentes e os corações, conhece cada um nas suas particularidades e intimidades. Então, meu irmão, minha irmã, não se engane. Ser membro de uma igreja é bíblico, deve ser, mas não é necessariamente a garantia da sua salvação. Não é. Ser membro ou participante da igreja visível não é garantia que você é um membro da igreja invisível. Fazer parte do reino visível não é garantia que você faça parte do reino celestial. E isso, irmãos, era o grande equívoco e erro desse povo de Judá. Somos descendentes de Abraão. Somos todos circuncidados. Somos o povo da aliança. Joel diz: ai, que dia! O dia do Senhor está perto e vem uma assolação do Todo-Poderoso.
Aqueles que se mantiverem, irmãos, com seus corações endurecidos e continuarem a vivendo em seus pecados, a igreja local não os protegerá do grande e terrível dia do Senhor. Só há um único que pode nos assegurar de sermos livres da ira vindoura. 1 Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 10. Versículo 8 a 10. Vamos entender melhor. Olha o que diz. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, e aqui ele está falando exatamente sobre eles. Porque de vós repartiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo está dando testemunho deles. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. 10. E para aguardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A menos que você esteja unido a Cristo, você jamais poderá ser salvo da ira vindoura. Jamais. Jamais. Versículo 16. Vamos caminhar para o final, vamos correr. O profeta levanta perguntas a fim deles despertarem para a realidade, apontando para a escassez econômica e religiosa que eles sofriam. É isso que ele fala no versículo 16. O profeta levanta perguntas com o objetivo de fazê-lo despertar para a realidade na qual ele se encontrava, apontando para o quê? Para a escassez econômica e religiosa que ele sofria. Versículo 16, o profeta diz: acaso não está destruído o mandamento diante dos vossos olhos? Ele aqui aponta para a escassez econômica. Olha como é que está a situação econômica de vocês. Vocês, se querem, têm frutas ou legumes. Sequer tem algum plantio para colher. A praga dos gafanhotos destruiu a todos. Então o profeta diz: acaso não foi destruído isso e vocês ainda estão aí desse jeito? Veja a escassez que vocês estão passando. A escassez econômica, a escassez de mantimento. Porventura não foi destruído? Se essa é a vossa realidade, então por que não despertar? Por que não se arrepender? Por que não se humilhar diante do Senhor com os jejuns de rogos, súplicas, por perdão, por reconhecimento, por confissão, por misericórdia? Se a realidade econômica de vocês é que há uma completa destruição. O mantimento foi destruído pela praga dos gafanhotos. Mas vocês agem, vocês estão continuando vivendo como se essa destruição não fosse real. Mas é real. Acaso não está destruído o mantimento diante dos nossos olhos? E mais, e da casa do nosso Deus, e do culto, e da adoração, a alegria e o regozijo, porventura a alegria e o regozijo na casa de Deus não foram destruídos? Também. Então agora ele aponta para a escassez religiosa.
cultica, litúrgica, espiritual. Atentem-se, acordem, percebam. Foi destruído na casa de Deus a alegria e o regozijo. Não há alegria no culto. Não há alegria no serviço litúrgico. Falta elementos necessários e essenciais, que são as ofertas de manjares. Os poucos holocaustos e sacrifícios que temos feito, oferecido a Deus como adoração, está incompleto porque não tem a libação. Não tem mais vinho para derramar como libação sobre a oferta. Não tem azeite mais. Então vocês não percebem que por conta da rebeldia de vocês, até mesmo a alegria e o regozijo do culto foi destruído, foi tirado de vocês. Isso porventura não é a realidade? Isso porventura não é verdade? É. Então por que vocês continuam dormindo como bêbados? E não se levantam, e não agem, e não reagem à disciplina de Deus e arrependimento? Irmãos, um culto a Deus, ele deve ser prestado com muita seriedade e reverência. Mas isso não significa, irmãos, que deva ser prestado como um cortejo fúnebre. Isso não significa, irmãos, que o culto deve ser como um velório, ou como um cortejo fúnebre, ou como um dia de luto. Não. Um culto deve ser sério, reverente, mas cheio de gozo e de alegria. Cheio de expressões de contentamento, de alegria, de felicidade, de cântico, de louvor e adoração a Deus. Mas até mesmo isso foi destruído do povo. Não havia mais alegria. O serviço até estava havendo ainda, porque havia templo, os sacerdotes estavam lá, havia ainda alguns poucos animais. O culto ainda estava sendo oferecido, mas de maneira incompleta. A liturgia acontecia, mas os elementos faltavam. Faltava a oferta de manjares, faltava o vinho, faltava o azeite para a libação, que são símbolos, né, de alegria e de consagração, de entrega, de manifestação alegre do coração, do culto, do serviço e da adoração a Deus. Então, irmãos, pelo amor de Deus, o culto a Deus deve ser alegre, irmãos. Alegre. Olha, nós somos daqui do Brasil e fomos educados, ensinados e temos um conhecimento a respeito da doutrina. E temos uma maneira de cultuar a Deus. Prezamos pelo princípio regulador do culto, os elementos do que Deus exige que haja no seu culto. Ok, isso é bom. Mas isso deve ser feito com alegria. Há quem julgue, mas, por exemplo, eu não julgo, por exemplo, um culto na África. Vai ver como é um culto na África. Tem pessoas que julgam, eu não julgo. Eu não ouso dizer que aquele culto não está sendo recebido por Deus, se de fato está sendo oferecido através de Jesus Cristo, né? Mas eu não julgo pelo fato deles, quando ele vem trazer ofertas, ele vem dançando. Há louvores, a alegria, a cores, a felicidade, a expressão de gozo, de contentamento e alegria dentro do Senhor. Eu não estou dizendo que a gente deve fazer isso aqui, vir dançando, alguma coisa do tipo. Mas estou dizendo que deve haver a alegria que há neles, que não há nós, que parece não haver mais em nós. Felicidade, a alegria, o contentamento.
O culto a Deus, irmão, sim, deve ser feito com razão, com o entendimento, com a inteligência, com a racionalidade, mas também com o coração, com a emoção, com os sentimentos. É uma entrega completa, irmão. É uma oferta, entrega completa a Deus. De maneira que, se houver a liturgia correta, mas se não estiver o nosso coração nisto, não há culto. Não há adoração verdadeira, sincera. Porque liturgicamente até a coisa está acontecendo, mas o coração não está envolvido. O culto está incompleto. Não está sendo derramado vinho e azeite como libação sobre a oferta, sobre o holocausto, sobre o sacrifício, sobre o culto a Deus. Aquilo que deve subir com um aroma suave às narinas de Deus, aroma suave às narinas de Deus, agradável a Deus. E é exatamente isso que ele diz no versículo 16. Foi destruído o mantimento diante dos vossos olhos. Foi destruído da casa de Deus a alegria e o regozijo. E vocês não percebem isso? E vocês não reagem a tal disciplina? E vocês não sentem falta disso? Então, a partir do versículo 17 até o 20, ele começa novamente a trazer algumas descrições da situação no qual eles estavam inseridos. Versículo 17. A semente mirrou debaixo dos seus torrões. Isto é, a semente sequer germinou, não brotou, não frutificou. Mirrou debaixo dos torrões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque se perdeu o cereal. Os gafanhotos não apenas comeram o que já estava plantado, mas também o que já estava estocado. Estavam guardados nos celeiros. Eles entraram e acabaram com tudo. Ele agora passa a falar dos animais, que é uma outra fonte de sustento deles. No que diz respeito ao cereal, não há mais sustento. E no que diz respeito ao animal, ele começa a descrever como geme o gado. As manadas de bois estão sobremodo inquietas. Por quê? Porque não há pasto. Como diz a letra de uma música nordestina, né? Forró, pé de serra. Boi com sede, bebe lama, barriga seca, não dá sono. Os bois estavam inquietos. Por quê? Não havia pasto. Não havia comida. Não havia mantimento para o gado. Também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Por quê? Porque não há comida, não há pasto, não há alimento. Versículo 19, a primeira parte. Versículo 19, ele faz então uma pequena oração, né? Aqui é a oração do próprio profeta. A ti, ó Senhor, clamo. Por que o clamor? Porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. Não bastou apenas a praga de gafanhotos, consumindo tudo. Mas a rebaba
e porventura eles não conseguiram comer, o fogo consumiu. Aqui fala de uma estiagem, de uma seca. Seca, quintura, tão grande. Versículo 20. Também todos os animais do campo bramam, suspirando por ti, porque os rios se secaram. Não era apenas fome, mas também era sede. E o fogo devorou os pastos do deserto. Irmãos, até mesmo os pastos que havia ao seu derredor, no deserto, não dentro da cidade, mas no deserto, não nos campos na qual eles plantavam, mas a parte mais para distante da cidade, do seu lugar de sobrevivência. Havia cidades, havia os campos onde eles plantavam, cultivavam, para lá um pouquinho era o deserto, onde às vezes tinha alguma vegetação, tinha algum pasto, que poderia também servir de alimento para o rebanho. Mas o profeta está dizendo que até mesmo no derredor deles, até mesmo em lugares que servia como um refúgio, né, de última hora, no deserto, o fogo consumiu. Não há água, não há comida, nem aqui na cidade, nem fora da cidade, nem ao nosso redor. Então, mais uma vez, ele aponta para a escassez, para a gravidade da devastação causada pela disciplina de Deus em resposta à rebeldia do povo. Para concluir, irmãos, à luz de tudo isso, como então fazer com que Deus cesse tal disciplina sobre o povo? Não há outro caminho. Arrependimento, irmãos. Arrependimento. É quando nós anunciamos o divórcio com o nosso pecado. É onde Deus faz cessar a disciplina dele sobre o povo. Então precisamos nos divorciar do nosso pecado, da nossa rebeldia, da nossa desobediência, para que possamos então desfrutar e ver as bênçãos de Deus sendo restauradas sobre nós, a alegria sendo restaurada, o gozo sendo restaurado. Um avivamento sendo promovido por Deus. Quando o povo reconhece o seu pecado, a sua rebeldia, sua transgressão, seus maus caminhos, se converte deles. Se arrepende, confessa e abandona. Se volta para o Senhor em humilhação, em quebrantamento, em confissão, em rogo, em choro, em súplica, em lágrimas. Somente assim, irmãos, é que Deus fará cessar a sua disciplina sobre nós. Portanto, eis o chamado. Arrependam-se. Arrependam-se dos seus pecados. Amém.